Muito bem, estamos de volta com a segunda parte do nosso programa de hoje, RB Notícias, ao vivo aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1 SBT, Sistema Brasileiro de Televisão, com apoio do Ara Super, também do Araújo Mix, sempre com as melhores ofertas para você. Você sabe que tem sempre uma loja pertinho para você fazer economia de verdade, comprando em qualquer uma das lojas do Araújo Mix ou o Ara Super. Se você não tem um cartão Araújo, você está perdendo, porque o Araújo é uma empresa extremamente democrática, aceita qualquer tipo de cartão. Agora, se você fizer uma opção pelo cartão Araújo, você vai ver que é muito mais vantajoso. E tem mais, tem um clube de vantagens do Araújo, chama-se Araújo Leve Mais. Dependendo do produto, a diferença de preço chega a R$10, então vale a pena sim fazer economia, levar mais e pagar menos. Como eu falei agora há pouco, eu tenho o prazer de conversar com o doutor Oswaldo Santiago. Vamos falar sobre as eleições de 2020. Ele vai explicar agora em detalhes como serão eleitos novos 17 vereadores. Eleitos ou reeleitos. Seja bem-vindo, doutor. Tudo bem? Bom dia, Muniz. Como vai? Prazer aqui. Prazer. A gente acabou de passar o álcool gel, então não tem problema. Tem não. Cumprimentar também nossos telespectadores, aqueles que estão nos assistindo nesse momento, e poder contribuir aí para tirar algumas dúvidas acerca desse pleito, que é um pleito atípico, um pleito novo, fora o Covid, também nova legislação, né? E a população pensa que será eleito os 17 vereadores mais bem votados, o que ainda não é assim. Já deveria ser, mas não é ainda. O assunto, embora o assunto aí tem previsão constitucional na emenda 97 de 2017 e também que diz a Constituição, no título 3º da Constituição, onde fala da organização do Estado e dos municípios, né? Sim. Aliás, aqui em Rio Branco, até constitucionalmente, poderia ter já 23 vagas para vereadores. Se fôssemos cumprirmos ao pé da letra do que está na Constituição Federal, quando fala desse quesito, desse assunto, até 23 seria o número amparado legalmente pela Constituição Federal. É isso? Exatamente. Então, assim, Muniz, como essa é a primeira, primeiro precisa se definir qual vai ser o quociente eleitoral, o coeficiente eleitoral. Isso aí vai depender do dia da eleição, que é aquele número que é dividido, a quantidade de votantes, pelo número de cadeiras que cada município tem. Lembrando bem que o Brasil tem 5.572 municípios e esse ano vai ser eleito 11 mil prefeitos entre prefeito e vice e 56 mil vereadores. Sim. Quer dizer, a classe política hoje no Brasil daria para formar uma cidade pelo menos do tamanho de Cruzeiro do Sul. Esse é o preço da democracia. É o preço da democracia. E o que vai acontecer? Por exemplo, se no dia das eleições ocorrer tudo certo aí, vamos dizer que vote 170 mil pessoas, para a gente fazer um cálculo aqui fechado. Sem as quebras. O coeficiente eleitoral giraria em torno de 10 mil. Então, aqueles partidos que alcançarem os primeiros 10 mil já vão elegendo um. Só que esse um também, ele não pode ter menos do que 10% do quociente eleitoral. Quer dizer, se for 12 mil votos, o camarada aqui em Rio Branco não vai ser eleito com menos de 1.200 votos. Se acontecer de nem obter 1.200 votos, como é que fica? Aí a vaga vai para os outros. Ou seja, o partido não elege ninguém. Não elege ninguém. É por isso que também há previsão constitucional da cláusula de barreira, que muitos partidos vão se acabar. É por isso que, vão se acabar, não. A indicação do STJ é que esses partidos que não atingiram a cláusula de barreira vão ter que se fundir com outros. Porque o camarada vai ser eleito, só que ele vai chegar na Câmara, vai ser um deputado igual aos outros, só que ele não vai poder participar de comissão, não vai poder participar de nada. Ele simplesmente vai ficar lá ganhando o salário dele porque foi eleito. É por isso que, mesmo sendo meio aético e antidemocrático, os partidos precisam, sim, adotando outros critérios, privilegiar algumas candidaturas para garantir exatamente pelo menos uma ou duas vagas. E fazer valer a sua função social. Sim. Agora é o seguinte, lá pela frente, por exemplo, se aqui em Rio Branco tivesse 4
partidos. Né? Vamos supor, o partido 0. O partido 0 fez 60 mil votos. Ele elegeria 6. O partido 1 fez 50 mil votos. Elegeria 5. O partido 2 teve 35 mil votos. Ele elegeria 3. Tinha uma sobrinha aí. A porcentagem no direito eleitoral não funciona. O partido 3, que aí fechou os 4 partidos, que hipoteticamente, tivesse 25 mil votos, elegeria 2. Então ficou 6, com 5, 11, com mais 3, 14, com mais 2, 16. Aí ficou faltando uma vaga. Como seria decidida essa vaga? Como seria decidida essa vaga? Nas sobras? Aí vem a sobra que foi feito. Os matemáticos lá do TRE fizeram uma fórmula matemática, aritmética, e acrescentaram o 1. O número 1. Simplesmente o número 1. E aí vai ver uma divisão para ver qual vai o partido que teve a melhor média na soma de votos. Aí essa vaga vai ser distribuída para aquele partido. E isso já é feito de forma automática hoje nos programas do TRE, né? Nos programas do TRE. Não tem mais o que fazer. Então, por isso, assim, por exemplo, a gente sabe das coisas, a maioria das vezes pela imprensa. E a maioria das vezes, por exemplo, que a gente viu listas, 20 minutos sai uma lista, 30 minutos sai uma lista. Fulano de tal foi eleito, daqui 30 minutos não está mais. Fulano de tal foi eleito, dormiu eleito, no outro dia de manhã não é mais. Porque justamente esse cálculo é mal feito. As pessoas não sabem manusear esse cálculo e os que sabem fazem e você vai ser eleito. Por isso que aquela lista, aquela flutuação, você mesmo já viu. Eu já vi várias listas de candidatos eleitos depois sair. O cara vai almoçar eleito, no final da tarde já não está mais eleito. Então dorme eleito e acorda... Acorda eleito. Aí você teria que fazer um cálculo desse daí, colocar esse mais um e dividir. Aí para ver dentre esses 4 partidos aqui, um que teve 60 mil votos, 50 mil votos, como eu disse, o partido 2 teve 35 mil votos e o partido 3, que fechou os 4 partidos, teve 25 mil votos. Nesses cálculos que eu fiz aqui, a vaga seria, ela sairia então para o partido 2. O partido 2 aqui nesse meu cálculo, ele teve... o partido 2 teve... Na sobra maior? Na sobra maior ele teve 35 mil votos. Com acrescentado 1, ele bateu o partido 1 que teve 60 mil votos. E aí, por que acrescentaram esse 1? Porque foi a única maneira de balancear e equilibrar o jogo, para dar uma oportunidade para aquele menor chegar. Entendi. Escute aqui, nós tivemos já uma alteração, né, nessa eleição, ou seja, as alianças, as coligações proporcionais não existem mais. Certo. Isso alterou, dá para a gente entender que alterou, pode alterar essa estatística aí, da distribuição das vagas ou não? Olha, eu vou até mais longe. A meu entender, eu acho que as coligações deveriam ter se acabado também no sistema majoritário. Ou seja, geral. Certo. Hoje nós temos nós não implantaríamos um parlamentarismo no Brasil exatamente pelo excesso de partido. Porque nós temos o presidencialismo e o parlamentarismo. Todos os 2 regimes deu certo no mundo inteiro. No mundo inteiro não, em algumas partes. Por exemplo, os Estados Unidos comprovou aí com o sistema presidencialista que deu certo. A Alemanha comprovou também com o parlamentarismo Embora que o processo eleitoral dos Estados Unidos seja diferente pouco do nosso. Muito. Mas aqui, por exemplo, como no parlamentarismo é mais fácil para remover a pessoa do presidente, porque lá no parlamentarismo o presidente do país, ele faz as honras de chefe de Estado e de receber a nação. Quem manda é o primeiro secretário. Quem manda é o primeiro-ministro, que é quem ordena as despesas, né? É quem faz toda a tramitação política. Sim. Por isso que a política é muito importante através do partido político. O partido político ele é essencial para a manutenção da democracia. Eu acho que todas as vezes que eu vim aqui eu já falei isso. E nesse regime não existe impeachment. Exatamente. Mas não tem nenhum processo. É trocado rapidamente. Imediatamente. Ele dorme no cargo e acorda já só fora. Ele não fazer nada e a população dizer, vamos tirar. Acabou. E não tem esse negócio de dinheiro para cá, para lá, orçamento para estar... Tem processo doloroso, não. negociata.
Como eu sempre, quando eu venho aqui, eu falo, até nas piores ditaduras tem o partido político, que é o Partido Comunista. As piores ditaduras do mundo é as comunistas, que não era para ser, né? Eu não entendo aqui como é que o comunista aqui no Brasil, o deputado comunista fala em liberdade, o deputado comunista fala em democracia, se o regime deles não é esse. É uma contradição. Aqui, por exemplo, Muniz, aqui, essas eleições agora, que vai ser um embrião muito importante, não só devido ao momento que o Brasil está passando, mas é importante porque nós vamos ter uma oportunidade de renovar. Por falar em renovação, saiu uma opinião sua, pelo que o senhor ouve nas ruas, nos lugares onde o senhor chega. Essa renovação vai ser mais ou menos o que a gente tem comprovado nos últimos anos, em torno de 50% ou mais? Eu acho que talvez voltem seis vereadores. Aí seria mais de 50%. Seria muito mais de 50%. Mais de 60%. E quanto também à eleição majoritária, o fato das pesquisas, porque é uma coisa que eu sempre falo, matemática, 2 e 2 é 4, aqui em Beijing, na China. E se tivesse um sistema de pessoas ou outra forma de vida morando em Marte, Vênus, aonde quer que seja, lá também teria uma ciência exata para fazer cálculo. E lá 2 e 2 ia ser 4. Então a pesquisa, quando é bem feita, ela acerta. E aqui na política nem sempre 2 mais 2 são 4. Provavelmente o candidato Boca Longa ganha essa parada aqui em Rio Branco ainda no primeiro turno. Sabe por quê? Porque essas pesquisas, que elas são enraigadas sempre nas formas de PA e PG. Mas você está falando isso E no que eu vejo na rua, dentro do que você me perguntou. Só que pesquisa, infelizmente, não resolve, né? Deixa-me dizer uma coisa. Principalmente aqui na nossa região, por exemplo, o Ibope. A gente tem que tomar alguns cuidados para que nenhum partido vá se sentir prejudicado e outros privilegiados. O certo é que o Ibope faz tempo que não acerta nada aqui. O próprio Boca Longa, que aparece hoje na pesquisa do Ibope, ele disse que não acredita. Se ele não acredita, deixa-me dizer uma coisa. A gente está andando na rua e o dia da eleição, o voto está para o político como o gol está para a partida de futebol. Fez mais gol, ganha. O voto, idem a mesma coisa. Agora, na sua opinião, E vou te dizer por que agora. Veja bem. No dia das eleições lá, não vai entrar votos nulo, válido, inválidos, o que vale lá são os votos. Nem indecisos. Eles não entram nessa... Não entram. Então, aquele candidato que ele figura aí entre 32%, 40% nas pesquisas e que está pisando no chão, quando vir os votos válidos, aqueles que o TRE computar como válido, ele facilmente chega à metade. Escute, pelo que você tem comprovado aí, quais as coligações que têm chance de eleger maior número de vereadores lá na Câmara? Eu creio que aqui em Rio Branco quem eleger 2 já está de bom tamanho, no máximo 2. Tem partido dizendo que vai eleger 4? Não existe, está sonhando. Não tem como, porque hoje aí, provavelmente, eu acho que o quociente eleitoral esse ano vai girar de 10.500 a 11.500 votos. Sim. Devido ao Covid, agora o inverno também. E sendo isso aí, são 40 mil votos, 35 mil votos para eleger 4. E os partidos estão partindo só. Não tem mais coligação aonde se aviltava muitos ou aonde se aumentava muito. Né? Então, o que é isso? Não tem mais coligação para dizer 10, 15. Por exemplo, a chapa do senador Sérgio Petecão, que elegeu a Lene Petecão, ele lançou 4 candidatos na eleição passada e os réticos vieram tudo de fora. A Lene teve 3 mil e poucos votos e mais 1.000 votos do próprio PSD. O restante empurrou... Foi coligação para ajudar. Empurrou ela, eles chegaram a 11 mil votos e elegeram um. Então, esse ano o partido está só, não tem soma. Você acha que isso assim é mais justo? Sim. Eu acho que fortalece mais os partidos? Fortalece porque o partido tem que ter sua função social. Tu não é um partido, tu não é uma empresa. Os partidos de aluguel começam a se As barrigas de aluguel tem que sair. Outra coisa também, se você tem muitos partidos com a mesma ideologia... Se tem muitos partidos... Por que não se unem? Por que não se unem? Porque esquerda, direita... Aqui no Acre ficariam os 5 partidos? Mas se seguirmos essa linha ideológica?
Tem um, mas também tem o PCdoB, que provavelmente... Mas é mais causa... alinhado ao PT, o PCdoB, por exemplo. Mas e desses 5 que o PCdoB tem uma força inegável no estado do Acre, mas para nível nacional não vai passar na cláusula de barreira. Já o co-irmão dele, que é o PT, tem uma das maiores bancadas. Mesmo não estando, elegeram poucos deputados, mesmo elegendo poucos governadores, mas vão eleger muitos prefeitos e vão continuar elegendo deputados federais e senadores. Né? Entendi. Então é diferente. Por exemplo, partidos antigos, que nem o PP, que tem sempre teve, historicamente, entre a segunda, terceira, quarta maior bancada, mas que também nunca teve assim, grande bancada de senador. Mas é um partido que a cláusula de barreira não vai alcançar ele, porque tem presença nacional. Né? Então, outros partidos, como o próprio PSB, que é um partido já de mediano para grande, mas tem alguns partidos que têm força, muita força em um estado e não tem em outros. Por exemplo, se o cara não pode fazer uma candidatura avulsa, como depois de eleito você pode ficar sem partido? Não são contradições? É verdade. Para encerrar a nossa entrevista, doutor Oswaldo, assim sem querer prejudicar ninguém ou beneficiar, até porque há uma legislação eleitoral que precisa ser cumprida. Sim. Nós temos aí gente de fora da política, não, dentro da política, mas que não está diretamente na disputa. Por exemplo, o candidato Bocalon tem apoio de 2 senadores, Sérgio Petecão e Maílza Gomes. O candidato Roberto Duarte, do MDB, Bocalon do PP, do MDB tem o apoio de um senador, Márcio Bittar. A candidata Socorro Nery disputa a reeleição, está no poder, tem o apoio do governador Gladson Camelia. O candidato Minoru Quintana, do PSDB, tem o apoio do vice-governador, da deputada Mara Rocha. Lembrando que a Socorro também tem apoio dos deputados Alan Rick e da deputada Wanda Milani. Como vai ser, depois da disputa eleitoral, um novo mapa político do Acre, depois de todo esse resultado, já no segundo turno? Exatamente. Olha, aí vai ser visto quem foram os partidos que saíram fortalecidos e que saíram fragilizados. Isso vai se medir quanto? Com a quantidade de prefeitos eleitos, a quantidade de vereadores eleitos. O nosso partido, por exemplo, o PP, na eleição passada, elegeu dois prefeitos, mas hoje nós temos 8. O restante foi cooptado. Né? 3 deles voltaram, né? 3 deles voltaram. Bené voltou, o de Acrelândia, João Flores voltou, e o de Epitácio-Holândia, aliás, o João Flores de Epitácio-Holândia e o Caetano de Acrelândia, voltaram. Pois é, Maniz, aí a política seria o quê? A arte da cooptação? Já pegar pronto? A política seria o quê? A arte da paciência? Produzir, planejar. A política seria o quê? Projetar algo mais flutuante que se pode ver na face da terra? Ou a política é a arte dos vendilhões? Né? Daqueles que são os oportunistas, os santos das últimas horas falados. Agora tem um detalhe também. Eleger um prefeito nem sempre significa que a partir dali você pode preparar o terreno para a eleição seguinte. E outra também, existe também, uma coisa, às vezes o líder sai, a cabeça sai, o corpo fica. Quem sobreviveria, tem mais chance de sobreviver num jogo desse, a cabeça ou o corpo? Ou os dois teriam que estar intrinsecamente ligados? Por exemplo, no caso do governador, é importante que ele eleja Socorro aqui, Gerard Diniz em Sena Madureira, o Zequinha Lima, né, em Cruzeiro do Sul. Se ele fizer isso, ótimo. Agora, se não fizer, também não pode, não significa o fim. Ele pode recompor também depois? Pode recompor, pode haver um recomeço, mas assim, na atual... Em tese, sairia fortalecido. Na atual situação, por exemplo, quem está em jogo, todo o prestígio político e o espólio político que ele contabilizou na vida dele. É verdade. Agora, quem assessora ele, que fez com que ele fosse para lá, ou para o B ou C, e quais são os dados que estão alimentando ele, para ele agir da maneira que ele age ou deixar de agir. Por exemplo, o presidente Bolsonaro foi eleito sem apoio de nenhum prefeito de capital, nenhum governador. Foi eleito.
Sabe o que o Delfim Neto disse? Do presidente Jair Messias Bolsonaro? Ele tem a verba da grande mídia na mão, ele não pode ficar preso ao legislativo. Ele tem que mandar os projetos de lei dele para lá, porque eles são pagos para aprovar ou não. Sim. Se aprovar, tem que ser como uma sentença judicial, dizer por que aprovou e se não aprovar, dizer por que não aprovou. E a saída dele qual seria? Ele tem a grande mídia na mão. Mandei eu mandei esse projeto aqui. Foi boicotado. Foi boicotado. Pronto. Por isso, isso e isso. Ele não paga a Só Rede que na Globo. prática você sabe que não funciona assim, né? Não funciona porque ele não quer. Porque ele teve uma oportunidade grandiosa, que foi o que o Bocalhau tentou fazer muitas vezes aqui, sem apoio de empresário, e dizer ele que ia ser governador ou prefeito, sem estar com o popular rabo preso a ninguém. Nosso programa acabou, nosso tempo acabou. Digo nesse bloco, eu quero agradecê-lo, parabenizá-lo pela entrevista e em breve voltaremos aqui para fazer uma análise dos eleitos, ok? Se Deus quiser, estaremos. Foi de bom mesmo. Depois do intervalo, nós vamos fazer uma alteração aqui. Eu anunciei a entrevista com o Dr. Alex Barros. O Dr. Alex é um colaborador nosso há muito tempo, vai ceder gentilmente aqui o espaço dele. Ele volta amanhã, porque a gente tem um trabalho de ação social para desenvolver daqui a pouquinho. Vamos falar de uma rifa beneficente com o Eduardo Souza. Está aqui na sala de visitas e vai entrar daqui a pouquinho para concluir o programa de hoje. Até já. Valeu.